Olá, pessoal. Frederico Garcia aqui. Como que uma consultoria gerencial, uma consultoria financeira pode ajudar na sua lavoura? Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma análise que nós fizemos esses dias e vou compartilhar isso com vocês aqui agora. Quando nós vamos fazer uma lavoura, a gente começa a fazer orçamentos. Então, é comum, né, que a gente orce com as empresas, né, que vendem adubo, os defensivos, e a gente faça um planejamento, né, faça um orçamento, perdão, um orçamento de pacote fechado. Isso é bem comum, né, para a venda de insumos. E aí eu vou usar o exemplo aqui de lavoura de soja, porque para poder mostrar três cenários diferentes. Porque o que que acontece? Geralmente, a gente recebe, ó, tem tantos hectares, vou plantar X hectares, qual o preço que fica os seus insumos? E aí a pessoa manda lá uma planilha, uma lista cheia de dos adubos defensivos e tal, e monta, né, e fala o valor. Alguns mandam o valor e a dose, já manda direitinho corrigido, né? Que é quantos galões, ou quantos litros, ou quantos quilos que vai gastar de cada produto. E outros mandam a lista e o valor por hectare, tá certo? Agora, o que que é importante, né? O que a gente pode fazer quando a gente recebe esse orçamento? Primeira coisa é comparar os orçamentos, lógico, se eu estou fazendo orçamento entendendo que é a mesma coisa, eu vou pelo mais barato. Mas será que é a mesma coisa? E é isso que eu queria mostrar aqui, né? Vou compartilhar aqui a tela de um arquivo que eu fiz, né, para poder comparar. E aí a gente tinha a seguinte situação, tá? Era uma lavoura de soja, igual eu já falei, e aí a gente tinha as lojas, né? Loja A, B e C, né? O local. E aqui está o valor por hectare. Então, eu tenho que ir desde o valor mais caro até o mais barato. Então, se eu fosse olhar só o orçamento, eu ia pegar isso aqui e ir direto aqui na opção C, que seria a opção mais em conta, né? Se a gente pegar aí no montante total, dá um dinheiro considerável. Mas, aí o que que eu fui analisar? Quando eu peguei aqui e separei, né, os orçamentos em adubo de plantio, adubo de cobertura, semente, tratamento de semente, aí tem herbicida, adubo foliar, inseticida e fungicida, eu comecei a ver que tinha algumas diferenças nos orçamentos, tá? E aí das diferenças, que é uma diferença de entendimento. Por exemplo, nessa opção aqui, e usar só uma variedade de semente. Nessa opção C, seriam duas variedades de semente. Na opção A e B, não estava incluído no orçamento tratamento de semente, que estava incluído na opção C. E aí, o que chamou muita atenção, olha só, a parte de adubo foliar. Nas opções A e B, tinha 8 opções, né? 8 adubos diferentes, na opção C, 11. Agora, na parte de fungicida, né? A opção mais cara ia usar aqui 6 fungicidas diferentes, enquanto na opção B, 4, e na opção C também 4. Então, ou seja, aqui existe, não é só o orçamento em si, a gente vê que tem uma diferença de estratégia de condução da lavoura. E aí, né, olhando só os números, né, vamos imaginar que eu não entenda nada de lavoura de soja, né? Aqui no canal a gente fala muito da pecuária de leite, que é o foco, mas a gente atua aí na gestão financeira, né, de outras áreas. Então, olhando assim, só olhando o orçamento, a primeira coisa que eu sugeri, né, que o dono da fazenda fizesse, né, a fazenda em questão, é chamar o pessoal para a gente discutir a estratégia, né, tentar entender por que alguém já está comercializando uma estratégia de mais aplicações de herbicida e menos aplicações de adubos foliares, e por que que numa outra estratégia a gente tem mais aplicações de adubo foliar e menos aplicação de fungicida. Porque para a gente poder comparar a mesma coisa, senão eu não estou comparando a mesma coisa.
tá certo? Outra coisa que deu para ver, né, quando a gente fez o orçamento, é entender o seguinte: na opção C ficou mais barato, mas o pessoal esqueceu de colocar o custo da dessecação pré-plantio. Tá? Então, aqui não tem, né? Se a gente olhar aqui, não tinha o valor da dessecação pré-plantio. E aí, mais uma vez, né? Aqui nessa parte amarela, a gente vê que tem umas diferenças de estratégias de condução da lavoura. Então, a primeira ação, né? A primeira adubação que seria feita seria alguma estratégia na fase V4, V5 e outra estratégia na V3, V4. E depois, de novo, uma diferença, né, na parte de floração, que a gente chama de R1, né, que é o início da vagem, ou R2 e R3, onde já está um pouquinho mais adiantado. Então, mais uma vez, a gente pegando o orçamento e destrinchando esse orçamento, a gente chamar o pessoal para a gente entender, eu, né, como gestor da fazenda, que tem que tomar essa decisão, a gente poder entender qual que é a estratégia real que está sendo usada e discutir, né, com o pessoal, por que você está usando essa estratégia e por que a outra estratégia? E com isso a gente tem, né, a chance de ampliar o conhecimento e de fazer algumas decisões melhores ou já saber o seguinte: não, então eu vou optar por essa condução de lavoura, né, assim chamando. Essa condução de lavoura, onde o orçamento é menor, o custo aparentemente é menor, mas eu já sei que se não segurar, por exemplo, com menos aplicações de fungicida, eu vou ter um custo a mais para poder aplicar mais fungicidas, não mais fungicidas, por exemplo, que não estavam previstos. Então, é só para a gente, né? Quando a gente tem todo esse conhecimento sobre a condução da nossa lavoura, eu evito ser pego de surpresa. E eu já tenho uma faixa, não, meu custo de produção vai ficar entre X e Y. Então, eu já sei, né, daquilo ali, na condução da lavoura, durante o processo, eu já tenho uma ideia da rentabilidade que eu vou ter nessa lavoura, baseado lá no planejamento que eu já sei, ó, se conduzir dessa forma, a tendência de ter um lucro X, se a condução for um pouco diferente, a tendência do lucro ser diferente. Tá bom? Então, assim, dá para fazer muita análise. Isso, mais uma vez, né, isso é planejamento. Nós estamos planejando as ações antes de começar a execução, e isso pode ajudar aí a ter um pouquinho mais de controle sobre o custo de produção e garantir, né, a rentabilidade aí no final da lavoura, né, na hora que for vender e comercializar a produção. Tá bom? Então é isso. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, né? Vamos trocar essa ideia, vamos fazer essa ideia do planejamento, que a gente podemos fazer as coisas já sabendo do que deve vir, né, acontecer, para poder a gente garantir uma margem melhor, para a gente fugir dos imprevistos o máximo possível. Tá bom? Então, vamos lá. Gostou? Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Nós vamos aqui trocando ideia e falando mais sobre assuntos, né, que podem agregar aí no dia a dia. Um abraço e até a próxima.